Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, crochetando bastante. Na nossa aula de hoje, nós vamos confeccionar uma das peças do jogo de banheiro unicórnio, tá? Vamos utilizar os seguintes materiais: agulha de crochê 3,5. Eu costumo usar essa agulha aqui para remates. Mas eu uso a de tapeceiro também, porque a minha aqui deu um chá de sumiço aqui. Mas eu uso também a agulha de tapeceiro, eu vou auxiliar vocês também a usar essa agulha, se vocês tiverem aí. É aquela agulha para fazer tapetes amarradinhos, tá vendo? Ela tem um ganchinho aqui, mas eu uso ela bastante. E tesoura para auxiliar nos arremates, ok? As cores que nós vamos utilizar para fazer o nosso jogo de banheiro, vai ter bastante cor aqui. Mas algumas são para os detalhes e nós vamos usar só sobrinhas, tá? Para fazer florzinha, fazer detalhes, ou cílios do unicórnio, tá bom? Mas as cores principais que vamos usar para o jogo são... Aqui eu estou com o pink. No atual momento eu estou usando só essa marca da FFA, é um barbante artesanal. Esse é um rolo de 1 kg, ó. Ele tá bem bonito, não tem nenhum pelinho, tá vendo? Nenhum fiapo. Ele é 85% algodão e 15 outras fibras. E essa cor é o pink, ok? Essa vai ser uma das cores principais do nosso jogo, que a gente vai usar mais, tá? A base, que é o rostinho do nosso unicórnio, nós vamos utilizar o branco. E lembrando, pessoal, que eu vou deixar no comentário fixado o telefone da FFA, para vocês entrarem em contato lá e fazer cotação para a sua região, tá? É muito bom que é direto da fábrica, então eles têm uns precinhos assim excelentes. E tem vários materiais também. Vai ter uma novidade aqui nesse vídeo, um material novo que eu vou usar pela primeira vez, tá bom? Depois eu já vou deixar o feedback aí para vocês. Esse é o branco, que é a base do rostinho do nosso unicórnio. Vamos usar também o preto para alguns detalhes, tá vendo? O preto você pode ver que ele não tem aqueles fiapinhos brancos, ele é bem limpinho, tá? Esse é o preto, lembrando que eu só uso fio 6, tá? Meus trabalhos são todos no fio 6. Vamos usar também o salmão. Esse salmão também tá bem bonitão, ó. Vamos usar também o salmão, tá? E para fazer o chifre do nosso unicórnio, eu vou usar o lançamento, que é o fio magia, que é esse fio com brilho aqui. Mas se você não tiver esse fio, dá para você fazer também o chifre do seu unicórnio. Ou você faz branco, ou você pode fazer na cor cru também, que fica muito bonitinho. Porque o unicórnio tem vários tipos a cor do chifre dele tem vários tipos. Eu vou fazer nesse branco brilhante aqui. O fio magia, ele tem um aspecto assim, um tex bem bom, ó. Deixa eu ver o tex aqui pra vocês, ó. Tex 779, ele tem 130 metros, tem 100 gramas, ele é 100% poliéster. Olha, ele é um fio que muito bonito, tá? Ele tem um brilho lindo. Para fazer as florzinhas, que tem 3 florzinhas no nosso unicórnio, eu vou usar sobras de fio. Aqui são todos da FFA, eu vou usar amarelo, ó. Esse aqui é o amarelo vivo. Tá vendo que já é um pouco que eu tenho aqui, amarelo vivo. Vou usar também o azul claro, só para fazer as florzinhas, tá? Esse azul tá bem bonito. E vou usar o rosa claro, tá? Que vão 3 florzinhas no nosso... aqui na cabeça do nosso unicórnio, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, esqueci de mostrar para vocês que a gente usa também o fio lilás, tá? Aí no comecinho, quando eu mostro as cores utilizadas, nós vamos usar o lilás também para fazer o biquinho do nosso tapete, ok? Com o nosso fio branco, nós vamos dar início então ao rostinho do nosso bichinho da tampa do vaso, tá? Vou pegar aqui o fio branco, vou fazer um nó mágico aqui na minha mão, em 2 dedos, ó. Deixei um fiozinho aqui para depois arrematar. Em 2 dedos, eu vou dar uma laçadinha aqui no dedo e vou deixar o fio para trás. Tá? Deu para entender direitinho, ó. Fio aqui na mão, segura ele aqui, ó. Em 2 dedos, você dá uma laçadinha e deixa o fio aqui atrás e segura ele. Tá? Tem que ser o nó mágico para ficar bem fechadinho o centro, não ficar aquele furo, tá?
mas se você conseguir fazer em 5 correntinhas, fechar 5 correntinhas com ponto baixíssimo e dar início, também pode fazer, só que tem que ficar bem fechadinho o miolinho pra não ficar aquele buraco, tá? Então, o nó mágico é assim, faz essa laçadinha no dedo, esse fio aqui que ficou pra trás, que a gente cruzou aqui, tá vendo, ó? Você vai pegar o fio da frente, puxar o fio de trás e automaticamente você já vai dar uma torcidinha e já vai travar o fio de trás, ó. Com a primeira correntinha, tá? Ó, já ficou o nosso nozinho. Fecha um pouco. Subir aqui uma corrente. Vou subir mais 2 correntes. E vou fazer um total aqui de 14 pontos altos. Vai totalizar 15 com essas 3 correntes. Então, depois das 3 correntes, vou trabalhar 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, já totalizou 5 com essas 3 correntes. E vou completar aqui meus 15 pontos e venho fechando com vocês aqui no final nas 3 correntes, ok? Trabalhei aqui meus 14 pontos altos. Antes de fechar o nó mágico, nós vamos conferir para dar certinho a quantidade de pontos que a gente precisa em todas as carreiras, tá? Então, contando com as 3 correntes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, contando com as 3 correntes do início. Vou fechar aqui meu nó mágico, é só segurar aqui no meio e puxar, tá? Vou deixar ele aqui atrás para arrematar. Eu tô fazendo, antes de fechar a carreira, ó, eu pego no primeiro ponto alto aqui, ó, e puxo esse fio aqui de trás, o fio que a gente vai arrematar, ó. E já vou passando por alguns pontinhos ele antes de fechar mesmo. Ó, só no fiozinho de trás, tá vendo? Já vou passando ele, porque eu acho que fica bem seguro pra depois a gente... Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, tá? Eu resolvi começar a fazer isso, ó. Não deixa franzir, não, tá? Aí você pega, passou por alguns pontinhos, você põe ele pra trás e ele já fica lá pra depois a gente fazer o nozinho de segurança. Agora, eu vou vir aqui no meu último ponto, vou fechar bem esse lacinho aqui. E na terceira corrente aqui, eu vou puxar um ponto baixíssimo, tá? Eu já fechei minha primeira carreira, totalizando 15 pontos, ok? Vamos para a segunda carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. No próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos altos. Nossa carreira vai ser toda assim, a segunda carreira. Cada ponto de base, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai ficar toda assim, ó. Cada pontinho tem o seu pontinho junto aqui. E o aumento que vai ser aqui no final, com essa corrente, vai ser aqui no final, tá? No final, eu faço com vocês o último aumento aqui, que é para não ficar aquele espaço aberto aqui, tá bom? Então, eu vou fazer cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, por toda a minha carreira aqui, e quando eu finalizar aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no último ponto, ó. Trabalhei meus 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, aqui é o ponto onde eu iniciei as correntes, né? Vou trabalhar meu último aumento aqui, ó, no pezinho da corrente. E vou completar aqui 30 pontos altos contando com essas 3 correntes. Aí, eu conto aqui 1, 2, 3. Na terceira, eu puxo meu ponto baixíssimo. Lembrando que, pessoal, desculpa o barulho, é que minha cachorra tá aqui, ó. Lembrando que esse lacinho aqui, você deixa ele bem justinho, tá? Pra não ficar o ponto aberto aqui. Puxa o ponto baixíssimo, aí ele vai ficar bem fechadinho, ó. Não fica aquele buraco, tá? Vamos para a terceira carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto aqui, ó, eu vou trabalhar ele sozinho, só um ponto alto. No segundo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, vai ficando assim. Ok? No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Ok? Vai ser toda essa sequência. Vocês podem perceber, ó, que aqui tem o Vzinho da carreira de baixo, que é 1 ponto, 2 pontos no mesmo lugar. O ponto sozinho é no primeiro e os 2 pontos juntos é no segundo. Então, aqui eu vou fazer 1 ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. A carreira vai ser toda assim, 1 ponto sozinho e 2 pontos no próximo, no mesmo lugar aqui.
tá? Vou trabalhar toda a minha carreira. Aqui no final, vai ficar, no último ponto, vai ficar um ponto sozinho. E nosso aumento vai ser aqui no pezinho da corrente, tá? Então, quando eu chegar aqui no último ponto, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da terceira carreira, trabalhei um ponto sozinho. E o nosso aumento, ó, lembrando que esse lacinho aqui sempre tem que ficar bem apertadinho, para não ficar buraco. E nosso último aumento vai ser aqui no pezinho da corrente, aqui, ó. Ele é bem um pontinho bem justinho, que a gente trabalha o último aumento, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente para fechar nossa terceira carreira. Lembrando que quando eu terminar todas as carreiras, eu vou falar para vocês quantos pontos tem em cada uma, tá? E o importante é a quantidade de pontos que vai ficar na última carreira. Esse é muito importante para a tampa do vaso ficar bem bonitinha. Então, vamos iniciar nossa quarta carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto aqui, ó, alta, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, mais um ponto sozinho. E no terceiro, 2 pontos no mesmo lugar. Essa é a regrinha que eu falo sempre, em todas as aulas que eu ensino o círculo. Ó, você pode perceber que aqui embaixo ficou o Vzinho da última, tipo, bem pertinho, ó. Ó, da terceira carreira ficou o V aqui, que era o aumento. Então, o próximo aumento da carreira de cima vai ser no segundo ponto aqui, ó. Então, aqui, ó, fiz o aumento, né? Vou trabalhar um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, e no, ó, tá vendo o Vzinho aqui, ó? E no terceiro ponto, o nosso aumento, tá? Nossa carreira vai ser toda assim, 2 pontos sozinho e o aumento, 2 pontos sozinho e o aumento, 2 pontos no mesmo lugar, né? E nosso último aumento vai ser aqui no pezinho da corrente. Então, nós vamos finalizar os 2 últimos pontos aqui com um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. Ok? Eu acho que deu pra entender direitinho, né, ó. Se minha mão não saiu fora aí, tá? Então, vai ser toda assim. 2 pontos sozinho. E no próximo, o aumento. Então, se vocês prestarem atenção, o aumento vai ser sempre no pontinho aqui, ó, no Vzinho, no segundo ponto da carreira de baixo, tá? Vou dar sequência toda a minha carreira aqui usando esse padrão de um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Vou dar a volta toda, quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final da nossa quarta carreira, tá? Trabalhei meus 2 pontos sozinhos aqui, ó, e meu aumento vai ser aqui no pezinho da corrente, ó. Tá? Fiz meu último aumento. E na terceira corrente aqui eu vou puxar meu ponto baixíssimo, ó. Pode ver que o círculo fica bem fechadinho. Vamos para a quinta carreira. 1, 2, 3 correntes, um ponto sozinho aqui no primeiro ponto alto, outro ponto sozinho e o terceiro ponto sozinho. Você nunca conta a corrente, tá? Sempre conta os pontos à frente, que a corrente aqui é onde vai ter o último aumento, tá bom? Agora, aqui, ó, tá vendo o Vzinho na carreira de baixo? Então, no segundo ponto aqui é onde a gente vai colocar nosso aumento. Nossa carreira vai ser toda assim. 3 pontos sozinhos e no próximo, 2 pontos no mesmo lugar, ó. Então, eu vou fazer novamente. Um ponto sozinho, um ponto alto. 2 pontos sozinho, 3 pontos sozinhos, tá? Ponto sobre ponto. E no próximo, o aumento, tá? Nossa carreira vai ser toda assim, usando esse padrão de 3 pontos sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Vou trabalhar toda a minha carreira e volto aqui no final com vocês pra gente fechar juntos. Cheguei aqui no final da nossa quinta carreira. Trabalhei meus 3 pontos sozinhos aqui, ó. E no pezinho aqui da corrente, eu vou fechar meu último ponto, trabalhando o aumento aqui junto com a corrente. E na terceira corrente, puxo o meu ponto baixíssimo, tá? Vai ficando bem bonitinho assim. Lembrando que, se o seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, tá bom? Para o seu trabalho ficar bem macio. Vamos para a sexta carreira. 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto, um ponto sozinho. No próximo, segundo ponto sozinho, no próximo, terceiro ponto sozinho e no próximo, o quarto ponto sozinho, não contando com a corrente. E aqui, ó, já tá nosso Vzinho aqui, ó, na parte de baixo, então, meu aumento vai ser aqui no segundo ponto. Tá? Nossa carreira vai ser toda usando esse padrão. 4 pontos sozinho, 1,
2, 3, 4 pontos sozinho, ponto sobre ponto, e no próximo o nosso aumento, tá? Nossa carreira vai ser toda usando esse padrão de 4 pontos, ponto sobre ponto, e no quinto ponto o nosso aumento, tá? 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou seguir esse padrão aqui pela volta toda. Quando chegar aqui no final, vou trabalhar meus 4 pontos e volto para fechar com vocês, ok? Trabalhei aqui meus 4 pontos sozinho, ó, 1, 2, 3, 4. E meu aumento vai ser aqui no pezinho da corrente, como todas as carreiras que nós estamos trabalhando, tá? Ai, peraí, enroscou o fiozinho aqui. Tá? Fiz meu último aumento aqui. Na terceira corrente, puxei meu ponto baixíssimo. Tá? Trabalhamos aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Vamos para a nossa 7ª carreira, tá bom? Vou trabalhar aqui novamente 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar um total de 5 pontos sozinho e o aumento, tá? E lembrando que essa é a nossa última carreira da base do rostinho do nosso bichinho. Depois eu vou conferir com vocês quantos pontos tiveram em cada carreira, tá bom? Pra ficar certinho aí a base da tampa do vaso. 2 pontos sozinho, 3, deixa eu puxar meu fio aqui, 4, 5. Aí vocês perceberam, né, que ó, a primeira carreira foram os pontinhos no círculo mágico, aqui foram 2 pontos junto, aqui um sozinho e o aumento, 2 sozinhos e o aumento, 3 sozinhos e o aumento, 4 sozinhos e o aumento, e a última carreira 5 sozinhos e o aumento. E sempre o aumento vai ser lá naquele Vzinho que eu expliquei para vocês, ó, o Vzinho do aumento, sempre o aumento vai ser no segundo ponto do Vzinho aqui, ó. Já trabalhei os 5 pontos sozinho e agora faço meu aumento, ó. Não conta com a corrente, tá? Vai ficando assim. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira usando esse padrão de 5 pontos sozinhos e um aumento. E volto com vocês com a nossa base prontinha para me falar a quantidade de pontos em cada carreira, tá bom? Cheguei aqui no final da minha última carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da minha 7ª carreira, tá? Fiz meus 5 pontos sozinho e vou trabalhar meu último aumento aqui no pezinho da corrente, tá? Vou subir aqui na terceira corrente e puxar meu ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de intervalo e já posso cortar meu fio. Tava caçando uma tesoura aqui, já posso cortar meu fio. Achei essa tesourona aqui enorme. Aí, eu tiro aqui esse fio que eu cortei e já dou uma travadinha nele, tá? Já deixo ele aqui para depois a gente arrematar. Aqui, esse fio, eu vou passar ele por alguns pontos, só no fiozinho de trás, ó. Uns 10 pontinhos, 12, ó, 3, tá vendo? Só pegando o fiozinho de trás e puxando ele, dando uma laçadinha. Porque ele já fica passado aqui e a gente já vai ter ele passado, né? Pra depois a gente arrematar, tá bom? Aí, quando eu fizer a primeira carreira aqui na cor, eu já explico pra vocês como é que a gente vai arrematar, tá bom? Passei por alguns pontos, não deixo franzir, dou uma puxadinha. Aí, quando eu achar que já é suficiente, eu vou puxar ele pra trás. Deixa um tamanho razoável pra gente amarrar, tá bom? Deixa um tamanho razoável, já tá passadinho aqui, ó, no círculo, aí depois a gente já arremata ele. Então, aqui com a base do nosso bichinho já pronto, vamos dar início com a cor que nós vamos trabalhar, ok? Aqui na primeira carreira, nós temos 15 pontos, contando com as 3 correntes do início, 15. Na próxima, 30 pontos. Na próxima, 45 pontos. Na próxima, 60 pontos. Na próxima, 75 pontos. Na próxima, 90 pontos. E na última aqui, nós temos que ficar com 105 pontos altos, tá? Tem que ficar certinho para a nossa tampa ficar bem certinha, tá bom? Então, vamos dar início, então, com a nossa cor pink, tá? Ou a cor de sua preferência aí. Nós vamos dar início, então, a parte aqui da tampa, a parte de cima, ela vai ficar retinha e vai acompanhar o redondo aqui. Então, nós temos que montar os pontos para essa parte redonda se transformar em reta, tá?
Então, aqui, ó, em qualquer pontinho aqui, nós vamos pegar só no fiozinho de trás. Aí, eu pego assim, eu não pego só nesse fiozinho solto aqui, não. Eu introduzo dentro do ponto, ó. Pego até aquele nozinho que tem lá atrás, tá vendo aqui? Eu pego para o ponto ficar bem firme. Eu vou dar um lacinho só aqui, é suficiente. Deixa um fiozinho aqui pra gente arrematar depois, tá? Eu vou andando por cima dele aqui, ó, fazendo os pontos por cima dele pra depois a gente arrematar, ok? Aqui, onde eu amarrei dentro do ponto, porque nós vamos trabalhar tudo dentro dos pontos, vamos deixar esse fiozinho aqui aparecendo, tá? Então, dentro do ponto aqui, eu vou travar aqui, vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Por que 4 correntes? Porque nós vamos trabalhar pontos altos duplos, tá bom? Por 2 vezes. Então, eu vou laçar o meu fio 2 vezes. No mesmo lugar, eu vou introduzir, vou puxar o meu fio. Vamos ficar com 4 lacinhos na agulha. Eu vou tirar 2, vou tirar mais 2 e vou tirar os últimos 2. Então, eu vou trabalhar tirando de 2 em 2 por 3 vezes, tá? Vou fazer 2 correntes de intervalo, que aqui vai ser uma quina. Vou laçar 2 vezes, ó, 2 vezes. No próximo ponto, eu vou fazer meu ponto alto duplo. Tiro 1, 2, 3 vezes, ok? Laço 2 vezes novamente, vou fazer de novo meu ponto alto duplo. No mesmo lugar, vou tirar 1, 2, 3 vezes. Então, aqui recapitulando, 4 correntes, onde eu amarrei um ponto alto duplo, 2 correntes de intervalo, no próximo ponto de base, 2 pontos altos duplos, ok? Fizemos esse leque aqui de pontos altos duplos, 2 em um ponto e 2 no outro, com 2 correntes de intervalo. Agora, vamos fazer uma quantidade de pontos para deixar essa parte aqui reta, ok? Vamos laçar 2 vezes. No próximo pontinho de base aqui, nós vamos pegar dentro do ponto e fazer o ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes. Laço 2 vezes novamente. No próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos normal. Pegando dentro do ponto, faz um ponto alto. No próximo ponto, faz mais um ponto alto. E no próximo, faz mais um ponto alto. Ó, vocês vão vendo que vai diminuindo, tá? Até a gente transformar a parte redonda em quadrada. Agora, aqui, nós vamos repetir ponto alto, meio ponto alto por 2 vezes. Laço, como se fosse fazer o ponto alto, introduzo dentro do ponto, na base branca, e tiro tudo de uma vez. Vamos repetir novamente. Laço, como se fosse fazer o ponto alto, introduzo na base branca e tiro tudo de uma vez. Ó, tá vendo como vai ficando bem bonitinho? E ele vai se tornando a base aqui quadradinha. Agora, eu vou fazer uma quantidade aqui de pontos baixos, vou fazer 9 pontos baixos, tá? Introduzo a agulha, 2 laçadinhas e tiro. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Ó, já dá para perceber que ficou a quina aqui e já foi descendo e completando aqui a nossa parte da parte reta da tampa do vaso. Agora, eu vou repetir esses pontos ao contrário. Eu vou vir daqui para lá, pra gente terminar nessa quina, para ficar os dois lados iguais. Aí, eu vou laçar meu fio. Não se esqueça que tem que pegar sempre no fiozinho de trás, na base branca, tá? Dentro do ponto alto. Laço. No próximo ponto, faço meio ponto alto, tirando tudo de uma vez. Laço novamente. No próximo, meio ponto alto, tirando tudo de uma vez. Laço. Vou fazer 3 pontos altos normais. Tirando 2 vezes, né? 2, 3 pontos altos. Sempre seguindo ponto sobre ponto, tá? Ó, vai ficando bem arrumadinho.
Agora, vamos dar sequência aos nossos pontos altos duplos. Laço 2 vezes no próximo ponto. Faço um ponto alto duplo, laço 2 vezes. Faço mais um ponto alto duplo. Ó, aí já vai formando a base do outro lado igualzinho, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai trabalhar a nossa quina. Igual nós trabalhamos desse lado, a gente vai trabalhar desse lado de cá. Aí, aqui na quina, eu laço 2 vezes. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Laço 2 vezes. Outro ponto alto duplo no mesmo ponto de base. 2 correntes de intervalo. Laço 2 vezes. No próximo ponto, esses 2 pontos altos duplos, eu trabalhei no mesmo lugar. Coloquei 2 correntes de intervalo. Agora, no próximo ponto, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Lembrando que o ponto alto duplo, nós laçamos 2 vezes, ó. Formou os dois lados iguais, a quina aqui no começo, a base reta e a quina aqui no final, ok? Agora, a gente vai virar nosso trabalho. A gente vai fazer mais alguns pontinhos aqui só para completar essa parte reta. Depois, vamos trabalhar só com pontos baixos. Voltei aqui no mesmo lugar. Laço 2 vezes. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Laço uma vez só, um ponto alto normal. Laço uma vez só, meio ponto alto, que tira tudo de uma vez. Ó, ele vai fazendo tipo uma rampinha, ele vai descendo para fazer a diminuição dos pontos, pra gente trabalhar pontos baixos. Agora, aqui, ó, no restante dos pontos, eu vou trabalhar pontos baixos pela volta toda, até a gente chegar lá no comecinho, onde nós trabalhamos o primeiro ponto alto duplo. Então, aqui é só ponto sobre ponto, pegando aqui na base, dentro do ponto aqui, deixando esse fiozinho aqui de base, tá? Ó, vamos trabalhando aqui bem bonitinho, toda essa base de pontos baixos. Vou trabalhar a minha aqui, todinha a base, dando a volta toda. Quando chegar aqui, ó, faltando alguns pontinhos, uns 4 pontinhos para encontrar aqui, quando chegar faltando 4 pontinhos, eu retorno com vocês. Cheguei aqui do outro lado, ó, faltando 4 pontinhos pra gente terminar. Vou trabalhar meu último ponto baixo. Aí, eu vou laçar meu fio, vou trabalhar meio ponto alto, ó, como se fosse fazer o ponto alto, mas você tira tudo de uma vez. Laço. No próximo, eu vou fazer um ponto alto normal. Laço 2 vezes. No último ponto aqui, eu vou fazer meu ponto alto duplo. 1, 2, 3, tirando 3 vezes, ok? Aí, eu vou subir aqui 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu vou prender meu ponto baixíssimo pra gente fechar essa primeira carreira. Ó, ficou assim, ó. Parte reta, que vai ser a parte onde é a parte reta da tampa, e a parte oval, que é a parte da frente, tá? Então, vamos dar sequência agora para iniciar a nossa segunda carreira. Nesse próximo ponto, eu vou puxar um ponto baixíssimo e dentro da corrente um ponto baixíssimo, pra gente já dar início à nossa segunda carreira, que precisa ser aqui dentro da pontinha do leque. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos normais aqui dentro do leque. Agora, vai ser tudo ponto normal, tá? Não vai ter mais ponto alto duplo, nem meio ponto alto. Então, aqui vai ser tudo ponto alto normal. 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos, porque aqui a corrente equivale a um ponto. Então, aqui tem 1, 2, 3, aqui também tem que ter 3. 2, 3 pontos altos, ok? Depois do nosso leque aqui, nós vamos trabalhar uma sequência de bloquinhos de 3 pontos altos com correntes de intervalo, ok? Vou fazer 1, 2, 3 correntes de intervalo. Vou pular 3 pontos de base, tem um bem escondidinho aqui, eu vou pular 1, 2, 3 pontos de base. No quarto, vou começar a fazer meu bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Desculpa o barulho, pessoal, foi um alarme aqui. Ó, 3 correntes, pulei 3 pontos de base e fiz meu bloquinho de 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos de base.
no quarto ponto, eu já começo a fazer ponto sobre ponto, até completar 3. Ó, vai ficando assim. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base. No próximo, eu vou trabalhando meu bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, ó, vai ficando assim, ó. 1, 2, 3 vezes ponto de base no quarto, eu vou iniciar ponto sobre ponto, um ponto do ladinho do outro, ó, por 3 vezes, certo? 1, 2, 3 correntes de intervalo e vou trabalhar minha quina novamente. Eu cheguei aqui na quina, trabalhando 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Agora eu vou conferir com vocês aqui quantos bloquinhos de espaço a gente ficou, tá? Porque eu tive uma reclamação de uma aluna aí, ela falou que eu trabalho muito rápido, mas eu sempre confiro com vocês depois quantidade e eu mostro assim sempre de pertinho como tá ficando, tá bom? Eu acho que pela explicação de voz também dá para entender bem, eu acho, né? Então eu gostaria que vocês me deixassem um comentário aí, se tá dando para entender direitinho, tá bom? Então, eu fiz a quina, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 e 1, 2, 3, 4, 5 espaços, tá bom? E a quina novamente. Eu sempre gosto de mostrar a quantidade, que é para vocês verem se meu trabalho tá batendo aí certinho com o trabalho de vocês, ok? Vou virar aqui meu trabalho, já vou arrematar esses 2 fios aqui, 3 fios aqui com vocês, só para vocês verem como eu arremato, tá bom? Esse fio aqui, ó, lembra que a gente já passou por alguns pontos aqui no começo? Então, já posso arrematar ele, tá? Vou pegar aqui minha agulha de crochê. Vou pegar esse fio aqui, eu vou distorcer ele, porque ele é 6 fios, né? Então, eu vou colocar, vou dividir ele no meio, 3 fios para um lado, 3 fios para o outro, ó. Vou abrir ele no meio, tá vendo? Em 2 partes. Aí, qualquer fiozinho que eu tiver aqui do lado branco aqui, ó, eu vou passar por baixo dele, uma dessas partes, tá? Já vou dar os nozinhos. O primeiro nozinho bem leve, para não franzir o trabalho, só suficiente para não franzir. O segundo já posso dar uma arrochadinha e o terceiro mais uma apertadinha. Aí já posso cortar. Se você tá acostumado a trabalhar com cola, alguma coisa aqui, sim, pode pôr um pinguinho de cola aqui e deixa secar, tá bom? Aí aqui, ó, como eu digo sempre para as meninas aí, eu nunca vou amarrar esse fio branco aqui no rosa, no pink, para não aparecer o nozinho, tá bom? Eu sempre vou amarrar a cor na própria cor. Esse fio aqui também, ó, eu já fui andando com ele por alguns, né? Por alguns pontinhos, fui trabalhando ponto baixo em cima dele. Então, aqui eu já posso arrematar ele. Aí, eu vou abrir ele também no meio, aqui, ó, em 2 partes, tá? É só distorcer ele que ele fica todo soltinho. Vou pegar uma partinha branca aqui, ó, na parte branca, tá, pessoal? Ó, vou passar ele aqui por baixo com a agulha. Aí sim eu vou dar o nó, tá? Um nozinho bem levinho, pra não franzir. Segundo nozinho apertado. O terceiro mais apertado, já posso cortar o nosso fio, tá bom? Meus arremates eu faço assim, tá? Acho que deu pra ver direitinho. E o rosa, mesma coisa. Ó, vamos lá no rosa. Só que o rosa eu vou amarrar no próprio rosa. Não vou andar com ele no branco. Porque como eu já vim andando com ele aqui, ele já passei por alguns... Eu vou amarrar ele no rosa. Vou distorcer ele. Sempre é importante esses acabamentos assim, bem bonitinho. Pra não ficar muito nó aparecendo do outro lado, tá? Ó, abri ele em 2 partes. Peguei aqui o rosa, ó. Por baixo aqui o pink, tá vendo, ó? Passei um dessas basezinhas, dessas perninhas, ó. Peraí que só veio 2 fios. Enroscou. Ó, aí eu gosto de usar essa agulha aqui também, pessoal, que eu mostrei já pra vocês em alguns vídeos. Essa agulha aqui de fazer tapete amarradinho, ó. Ela tem um ganchinho, tá vendo? Um ganchinho que não deixa... Ó, você coloca a agulha lá, ela abre, tá vendo? Ela tá aberta. Aí eu enrosco o fio, ela fecha e traz o fio pra cá sem enroscar em lugar nenhum, tá? Aqui ele ficou emboladinho, ó, porque ele saiu só 2 fios. Aí, eu amarro uma vez, levinho. A segunda vez já posso dar uma apertadinha. E a terceira também,
eu já posso dar mais uma apertadinha e já cortar meu fio, ok? Então, é assim que eu faço os arremates, tá? Mas vai ter mais arremates nessa aula, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui na parte reta, nós vamos continuar trabalhando reto com a nossa quina até uma certa quantidade, tá? Agora, aqui na parte oval, que é a parte da frente da tampa, vai ter alguns aumentos, tá bom? Então, aqui, eu vou separar aqui 5 marcadores, que eu vou precisar agora. Eu vou precisar fazer 5 aumentos. Então, já peguei meus marcadores aqui. Quem assiste minhas aulas sabe que eu faço aumentos aleatórios, tá bom? Eu não fico contando muito, não. Então, eu vou me basear por aqui, ó. Tá vendo o meinho? Esse buraquinho do meio aqui, ó. Eu vou descer meu dedo aqui, ó, no meio. E já vou colocar uma marcação aqui no meio. Porque meus aumentos aqui vão ser 5. 5 é ímpar. Então, eu sempre marco o primeiro meio, depois eu venho marcando, distribuindo nas laterais. Se for par, eu venho aqui também pelo meio, eu coloco minha mão aqui no meio. Se for aumentos pares, eu coloco minha mão no meio, coloco já um de cada lado e distribuo a quantidades que eu preciso do lado. Agora, se for ímpar, não, eu já marco o meio e distribuo o restante, tá? Então, são 5, eu marquei um aqui, vou distribuir 2 para esse lado e 2 para esse. Aí, eu vou colocar mais ou menos uma quantidade de 3 dedos, que são mais ou menos 9 pontos, se você quiser contar. E já vou colocar minha marcação. Vou colocar de novo, mais ou menos 3 dedos, que são mais ou menos 9 pontos, e vou colocar a marcação. Então, esses marcações são só na parte oval, a parte reta a gente deixa ela lá, tá bom? Então, eu vou marcar mais 2 desse lado. Mais ou menos 3 dedos. Aqui, a quantidade de 3 dedos, ó, e a marcação. Se você quiser contar, conta de 9 em 9 e vai pôr na marcação, tá bom? Mas aqui não é necessário, não. Então, aqui eu vou fazer assim. Voltei aqui com vocês. Depois da quina, eu vou fazer 2 correntes de intervalo. Essas 2 vão ser só aqui no começo e lá no final, tá bom? O restante vai ser 3 correntes. Então, aqui no começo vão ser 2 correntes, pula 2 pontos de base, tenho bem escondidinho aqui, ó, pulo 2. No terceiro, eu começo a fazer meu bloquinho de 3 pontos, igual eu fiz esses aqui, ó. Ponto sobre ponto por 3 vezes, ó. Vai ficando assim. Então, só no começo e no final que vão ser 2, tá? O restante vão ser 3 correntes. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base e trabalho meus 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Tá fazendo barulho, pessoal? O marcador tá batendo aqui na mesa, tá? 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou fazer meu bloquinho de 3. Vou trabalhando assim, bloquinho de 3, com 3 correntes de intervalo, pulando 2 pontos de base, até a gente chegar lá perto da primeira marcação. 1, 2, 3 pontos altos, ó. Vai ficando assim. Vamos chegar aqui perto da primeira marcação. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. Vou fazer meu ponto alto normal aqui. E na marcação, a gente vai fazer nosso aumento. Às vezes, o ponto dá certinho em cima da marcação, às vezes dá um fora, um dentro, não tem problema. O importante é você seguir a quantidade de marcações que você colocou aí, tá bom? Então, aqui, ó, deu certinho na marcação. Na marcação, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Esse é o nosso aumento. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou fazer meu bloquinho normal, ponto sobre ponto, por 3 vezes. Ó. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, faço um ponto alto sozinho e aqui, ó, deu certinho na marcação de novo. Faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou fazer meu bloquinho normal. 1, 2, 3 pontos altos normal.
Depois, no final, eu vou conferir com vocês quantos espaços e quantos bloquinhos a gente ficou, tá bom? 1, 2, 3 correntes de intervalo. Faço... Eita, tá dando certinho, hein? O olhômetro aqui da professora tá bom. Um ponto sozinho. E na marcação de novo, às vezes dá em cima da marcação, às vezes não. Eu faço meu aumento. Então, o importante é você dar a sequência certinha da quantidade de aumentos pro bloquinho bater certinho lá, tá bom? Então, aqui eu vou fazendo meus três correntes, pulando 2 pontos de base. E respeitando os meus aumentos, até a gente chegar lá no comecinho lá, onde a gente iniciou a... Ó, tá vendo? Aqui já não vai dar, eu vou fazer junto com você. Eu ia parar, mas não vou. 3 correntes, pulo 2 pontos de base e faço um ponto sozinho. E aqui perto da marcação, ó, eu faço os 2 pontos altos juntos, ó. Tá? O importante é ter os 5 aumentos. Então, eu vou dar a sequência aqui, ó. Vou pular 2 pontos de base, fazer bloquinho normal, pular, fazer ponto de base, fazer meu último aumento e continuar com bloquinhos normais aqui, ó. E 3 correntes de intervalo e pulando 2 pontos de base até a gente chegar aqui. Aqui tem que sobrar 2 pontos só, tá bom? Aí eu falo pra vocês a quantidade certinha que a gente vai ficar de espaços, ok? Cheguei aqui no final, ó, fiz meu último bloquinho normal, sobrou 2 pontinhos de base aqui. Então, eu vou fazer minhas 2 correntes, que aqui no final são 2, e vou prender ali, ó, com ponto baixíssimo, onde a gente iniciou as 3 correntes. Vou andar com ponto baixíssimo aqui por 1, 2, 3 vezes, até chegar dentro do leque. Só vou travar aqui pra contar os espacinhos com vocês, tá? Vou virar aqui, ó, aí já vai formando parte reta e a parte oval, que é a parte da frente. Nem vou tirar as marcações e vou contar com vocês. Depois do leque aqui, ó. Depois do leque, tá? Dá pra ver direitinho aí? Dá. Depois do leque, é que eu tô olhando por cima do celular. Depois do leque, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espaços, tá bom? É assim mesmo, fica bem assentadinho, ó, sem nenhum babado, sem nada. Se o seu ponto é muito largo, ou muito apertado, se for muito largo, use uma agulha menor. Se for muito apertado, use uma agulha maior, tá bom? 4, 4,5. E se for, eu tô usando 3,5. Mas no caso aí, se o seu ponto é mais largo que o meu, começar a dar babado, use uma agulha 3, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, ó. Cheguei lá na... Vou desmanchar aquela correntinha que eu travei. Cheguei aqui na quina. Vou trabalhar a quina novamente. Subir 3 correntes. Fazer 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ok? Aí, aqui, ó, depois que eu fiz a quina bonitinha, eu vou laçar meu fio sem nenhuma corrente de intervalo, vou vir para o primeiro espaço aqui e vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, tudo dentro desse espacinho, ó, do primeiro espacinho. 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, agora, a sequência nossa vai ser toda esse leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Todos esses espaços, tá bom? Ó, sem nenhuma corrente de intervalo, já vou para o próximo espaço, ó, laço meu fio, vou para o próximo espaço e dou continuidade aqui no meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui não tem segredo nenhum. Vou usar esse padrão que eu orientei vocês de leque em cada espacinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um leque na ponta, que é o nosso leque normal, e todos os espacinhos vão ter leques, até a gente chegar aqui na quina. Também você vai trabalhar um leque. Então, eu vou trabalhar uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques, tá? Quando eu trabalhar meu leque aqui de número 7, eu volto com vocês. Não precisa pôr nenhuma corrente de intervalo, ok?
Trabalhei aqui meus 7 leques na parte reta. Agora, vou virar meu trabalho. Vou continuar com o leque. Só que o primeiro espacinho aqui, ó, e o último lá do outro lado, ele vai ser diferente, que vai ser só 3 pontos altos no mesmo lugar, tá? Não vai ser leque. Então, aqui, ó, sem nenhuma corrente de intervalo, eu já venho pro primeiro bloquinho aqui da parte que vai indo pra parte oval, né? E trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, tá? Aí eu laço, aí sim eu vou começar meus leques de novo pela volta toda. 3 pontos altos. Lembrando que só essa primeira aqui e a última que são 3 pontos altos, tá? Na lateral, já indo para a parte oval. Então, aqui eu vou dar sequência novamente de leques. Vou trabalhar uma quantidade aqui de 16 leques, tá? Trabalho 16 leques aqui na parte reta, seguindo a parte oval e indo aqui para a partinha reta. Quando chegar aqui no último bloquinho, eu volto com vocês, tá? Só pra gente fazer a sequência aqui, que são 3 pontos altos, e fechar essa terceira carreira. Então, não tem segredo nenhum, é só trabalhar cada espacinho 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, e dando a sequência, ok? Trabalhei aqui todos os meus leques, ó, na volta toda, tá? Até chegar aqui, faltando um espacinho só. Aí, aqui no último espacinho aqui, ó, antes de fechar a carreira, eu faço só 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E vou direto aqui nessas 3 correntes, ó. Vou contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu puxo um ponto baixíssimo. Lembrando que você deixa sempre esse lacinho aqui, ó, do ponto aqui, ó, bem apertadinho, tá? Pra não ficar um espaço aberto aqui. Então, você puxa o ponto baixíssimo. Peraí que enroscou o fiozinho ali da correntinha. Você puxa o ponto baixíssimo, aí já fica bonitinho, bem fechadinho, tá? Vou andar com ponto baixíssimo por cima desses pontos altos, até chegar aqui no meio. Toda vez que a gente vai começar uma carreira, a gente faz isso. Anda com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio desse leque, tá? Vamos começar a quarta carreira. 1, 2, 3 correntes. Vamos repetir esse leque aqui. Completar aqui 2 pontos altos, para dar um ladinho do leque, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Para dar início aqui à nossa carreira. Fizemos aqui a quina, né? Da nossa tampa do vaso. Depois da quina, eu vou fazer 3 correntes. Laço meu fio, venho aqui pro meio do leque. No meio do leque, eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, laço, vou pro próximo leque e vou repetir os 3 pontos altos. Então, no meio de cada leque, eu vou trabalhar essa sequência de 3 pontos altos e 3 correntes de intervalo. Vou fazer mais uma vez com vocês. 1, 2, 3 correntes. Vou para o próximo no meio do leque aqui, ó, e vou trabalhar meus 3 pontos altos. Ok? Então, eu vou dar sequência aqui, vou trabalhar mais 3 pontos aqui, 3 aqui, vou trabalhar minha quina aqui seguindo esse mesmo padrão de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, e volto com vocês quando chegar aqui nessa quina, ok? Trabalhei aqui toda a minha parte reta, quina, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 com os seus devidos espacinhos de 3 correntes. Fiz a próxima quina com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Viro aqui o trabalho. Aqui, ó, eu vou fazer só 2 correntes, só essa primeira aqui e a última lá, tá? Vão ser 2 correntes. Então, eu fiz 2 correntes. Aqui, onde tem esses 3 pontos altos, eu faço ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Lembrando que 2 correntes é só aqui no começo e lá no final, pra gente fechar, tá bom? Aí, eu vou dar sequência. 1, 2, 3 correntes, igual a gente fez aqui, ó. E no meio do leque, 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes.
vou no próximo leque e trabalho minha sequência de 3 pontos altos. Então, aqui não tem segredo nenhum. Nós vamos trabalhar esse padrão de 3 pontos altos e 3 correntes, até a gente chegar lá no último leque. Quando chegar no último leque, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui toda a minha sequência de 3 pontos e 3 correntes. Vocês vão perceber que a parte redonda aqui, ela vai ficar meio erguidinha, ó. Parece que ela vai virar um chapéu, mas não vai, não. Na próxima carreira, ela vai toda se acertar aqui bonitinho, porque a gente vai fazer os aumentos, tá? Então, não se preocupem se ela levantar um pouco assim, ó. Tá bom? Não se preocupem. Cheguei aqui no último leque, trabalhei meus 3 pontos, minhas 3 correntes, e vou trabalhar aqueles 3 pontos do final aqui, ponto sobre ponto, antes de a gente fazer as correntinhas para fechar. Então, eu trabalhei ponto sobre ponto aqui em cima desse bloquinho de 3. Faço só 2 correntes. Lembra que a gente fez 2 no começo? No final também são 2. E vou aqui, ó, na terceira corrente aqui do início, e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir com ponto baixíssimo até chegar no meio aqui do nosso leque. Opa, enroscou aqui. Até chegar aqui no meio do nosso leque. E vamos dar início à nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, a gente vai fazer igualzinho as carreiras de baixo, subindo 3 correntes, trabalhando o nosso leque de 3 pontos, né? Completando com as 3 correntes, 2 correntes de intervalo, é só uma repetição do mesmo começo que a gente já tá fazendo aqui em todas essas carreiras, tá? Ó, é a mesma repetição, tá bom? De 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Aqui, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto. Ponto sobre ponto. Só que aqui é o seguinte, tem 3 pontos aqui, tá vendo? Vai pular o primeiro, vai para o segundo. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Aonde tem ponto alto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. E onde tem 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos, tá? Aqui não muda nada. A única coisa que muda é que eu vou pular esse primeiro e vou pular o último lá antes de completar o leque. Então, aqui onde tem 3 correntes, são 3 pontos altos. E aonde tem ponto alto é ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer todinha aqui a minha carreira, usando esse padrão de 3 pontos altos e 3 pontos altos dentro de cada argola de correntes. Quando chegar ali no final, antes de fazer a nossa quina aqui, eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui, trabalhei todos os meus pontos altos aqui, pulando o primeiro aqui, depois o leque. E agora, cheguei aqui em cima do próximo leque. Então, vou trabalhar só 1, 2 pontos altos. Vou pular esse último aqui, tá? Já vou direto, ó, pro meinho aqui do leque, da quina, né? E vou trabalhar minha quina de 3 pontos altos. Opa, meu fio tá raspando aqui no plástico. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A lateralzinha aqui e a parte oval também nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Vou iniciar aqui assim, pulando esse primeiro aqui, já vou para o segundo e vou fazer ponto sobre ponto, tá? Vou colocar as marcações aqui dos aumentos, que nós vamos precisar colocar 13 aumentos aqui só na parte oval, tá? Só na parte oval. Então, eu vou colocar aqui, já venho na sequência explicando para vocês aonde a gente vai colocar essas marcações para fazer os aumentos, ok? A marcação dos aumentos vai funcionar assim. Ó, aqui tá a parte reta, tá vendo? Aí, nós vamos dar início aqui, né? Seguindo para lá. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3 espacinhos. Aqui, a gente vai trabalhar tudo normal. Vai seguir ponto sobre ponto normal. No quarto espacinho, eu vou colocar uma marcação, ó, no quarto espacinho, tá? E vou contar a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No espacinho de número 13, eu vou deixar outra marcação. Se você não tem um marcador aí, só amarra um fiozinho para você saber aonde a gente vai colocar os aumentos, tá? E aqui, ó, sobrou 3 também. Então, sobrou 3 desse lado, 3 desse e 13 que vai dar a sequência dos nossos aumentos. Então, vamos começar aqui para
vocês entenderem direitinho. Voltei aqui, né, onde eu trabalhei, pulei esse primeiro pontinho, trabalhei os 2 pontos altos. Aqui tem 2 correntes, então eu vou trabalhar 2 pontos altos, ok? Aí aqui tem 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Ponto sobre ponto aqui, ó, aqui não muda nada. 3 correntes, 3 pontos altos. Aí, eu vou trabalhando assim, usando esse padrão. Cada quantidade de corrente ou quantidade de pontos altos é só ponto sobre ponto, não vai mudar nada. Até a gente chegar na nossa próxima marcação. Que nesses 13 quadradinhos aqui que eu deixei separado, nós vamos colocar 4 pontos altos em cada espaço. Então, como aqui tem 3, se eu colocar 4 em cada um, eu vou fazer 13 aumentos, tá? Então, aqui eu dei a sequência aqui, ó. Aqui não tem segredo nenhum, é só ponto sobre ponto. E cada bloquinho de corrente é os 3 pontos, tá? Não muda nada. Agora, aqui cheguei na minha primeira marcação. Tenho 3 correntes, só que eu vou trabalhar 4 pontos altos aqui nesse espaço. O que muda agora é isso. Cada espaço, eu vou trabalhar 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? E em cima dos pontos, continua sendo ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos. Próximo espaço, 4 pontos altos. Tenho 3 correntes, mas eu vou trabalhar 4. Porque eu separei esses 13 espaços. E nesses 13 espaços, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Deu para entender direitinho? A partir dessa marcação, todos os espacinhos são 4 pontos altos e ponto sobre ponto. 4 pontos altos e ponto sobre ponto. Até a gente chegar lá na próxima marcação. Quando chegar lá na próxima marcação, eu volto com vocês. E eu vou falar para vocês com quantos pontos altos nós ficamos aqui, tá? Pode ficar sossegado. Tem que dar a quantidade certinha de pontos altos. Para na hora que a gente subir aqui, fazer de novo esse motivo aqui. Bater certinho lá na hora que a gente fizer o bico, tá? Então, deu para entender certinho? 2 correntes, 2 pontos, ponto sobre ponto. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. A partir da marcação, 4 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 3 pontos, tá? Eu acho que ficou bem explicadinho. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha sequência de 3 pontos e 4 pontos até chegar na marcação. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês.